Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar o grupo 6, capítulo 24. O título desse capítulo é Entre Letras e Linhas. A teoria se encontra nas páginas 288 a 293. Lembrando que o grupo 6 está na mesma apostila que o grupo 5. Ele começa da metade para frente. E o primeiro capítulo fala sobre a seleção de livros da biblioteca. A leitura faz parte de nossas vidas, talvez desde antes de sermos capazes de ler sozinhos. Muitas mães leem para seus bebês antes de eles nascerem. Depois de nascidas, as crianças ouvem o que os adultos leem, histórias de livros infantis, letreiros, nomes de ônibus, listas de compras, etc. Quando aprendemos a ler sozinhos, passamos a selecionar mais aqueles livros que pretendemos conhecer. Nesse caso, podemos escolher o livro que desejamos, pela capa, pelo tipo de história, pelo autor, pelas imagens. O motivo da escolha não é exatamente o mais importante. A leitura é um exemplo daquilo que é mais importante pela chegada do que pelo caminho. Ou seja, é mais importante darmos chance à leitura, melhor ainda, se a experiência for positiva. O mundo moderno expande ainda mais as janelas para a leitura. Além dos livros de papel, existem os livros digitais, que permitem a leitura nas telas de computadores, tablets e smartphones. Há quem prefira os livros de papel. Vem neles certo charme, como o cheiro das páginas, e há quem já esteja completamente adaptado às novas formas de ler, os livros digitais e outros textos digitais. O que mais importa é cada um descobrir o seu caminho de leitura e seguir por ele, palavra por palavra, história por história. Leia o texto e descubra novas formas de ler sem gastar nada. Conheça 5 sites para ler ou ouvir livros gratuitamente. Todos os anos, celebra-se em 23 de abril o Dia Mundial da Leitura. E com toda a correria da modernidade, manter esse hábito tem se tornado cada vez mais difícil. Há quem não abra mão do bom e velho livro, com seus diversos tipos de encadernação, com cheirinho de novo ou velho, com a textura das folhas passando pelas mãos. No entanto, as obras digitais também têm seus adeptos. Há quem prefira a praticidade de poder carregar vários livros em um único aparelho, como um tablet ou leitor específico de e-books, como os livros digitais são chamados. Para esses adeptos das novas ferramentas, as bibliotecas virtuais são uma opção para encontrar livros de qualidade. E o melhor, muitos deles são gratuitos. Confira alguns desses sites e se entregue a uma história. A Biblioteca Nacional Digital. Oficialmente lançada em 2006, a BN Digital integra coleções que desde 2001 vinham sendo digitalizadas no contexto de exposições e projetos temáticos, em parceria com instituições nacionais e internacionais. Oferece um rico acervo para download e consulta. Biblioteca Virtual de Literatura. Obras completas da literatura brasileira para serem lidas na própria página. Portal Domínio Público. Disponibiliza amplo acesso a obras literárias, artísticas e científicas na forma de textos, sons, imagens e vídeos, já em domínio público ou que tenham sua divulgação devidamente autorizada, que constitui o patrimônio cultural brasileiro e universal. Projeto Releituras. Divulgação dos melhores textos de escritores nacionais e internacionais. Resumos biográficos e bibliográficos de escritores brasileiros. Universidade Falada. Para quem tem dificuldade de leitura, este site oferece diversos clássicos em forma de audiolivros, tudo gratuito. O que é um audiolivro? É um livro que já a pessoa lê e você ouve a leitura desta outra pessoa. Isso é um audiolivro. Como já sabemos,
vários podem ser os caminhos para a leitura de um livro. Algumas pessoas preferem o livro de papel, enquanto outras o livro digital. Apesar de se tratar de uma escolha muito particular, é possível analisar as vantagens e as desvantagens de um e de outro, independentemente do gosto que se tenha. Depois que se cria o hábito da leitura, uma das atividades mais prazerosas que existem é a escolha de um livro. Muitas vezes somos guiados pela intuição, pois é difícil saber de antemão se um livro será realmente interessante ao nosso gosto. Esse mistério inicial é o que dá ao ato de ler um tempero a mais. O lugar mais comum onde essa escolha acontece é a biblioteca. Você já visitou a biblioteca da sua escola? Ou na sua sala de aula há um cantinho reservado para a leitura, onde vários livros ficam disponíveis para serem emprestados? Se você já passou por uma dessas experiências, certamente compreende esse prazer de que falamos. As bibliotecas são um lugar onde você vai escolher seu livro. Quem já foi na biblioteca da escola conhece e sabe do que eu estou falando. Tem vários títulos e você vai lá e escolhe o título que você quer. Para isso serve uma biblioteca. No entanto, não podemos desconsiderar os tempos modernos e sua consequente revolução quanto a essa prática. O movimento de escolher um livro se mantém, mas ele ocorre de outro modo. Não sentimos, por exemplo, um livro ao toque, percebendo a textura da capa e das páginas, nem o cheiro do papel. Porém, ainda podemos nos instigar pelo título e mesmo, em muitos casos, pelo desenho da capa, que na versão digital também pode aparecer. Além disso, o leque de opções geralmente é mais vasto, principalmente se considerarmos que há bibliotecas físicas com quantidade reduzida de títulos disponíveis para empréstimo. Independentemente de ocorrer em uma biblioteca física ou virtual, como esse é o processo de escolha de um livro, você tem consciência dos critérios que utiliza para fazer essa seleção? É importante sabermos isso, pois é o que define o nosso gosto literário. Nada mais é do que o tipo de leitura que mais nos atrai, por ter relação com a nossa personalidade, a nossa idade, nossa forma de pensar sobre o mundo e etc. Assim como nós temos gostos diferentes para comida, temos gostos diferentes para roupas, nós temos gostos diferentes para leitura também. Às vezes, nós escolhemos o livro apenas pela capa. Outras, nós lemos atrás a sinopse e imaginamos, este é um bom livro, esse aqui não vai me interessar muito. Existem aqueles que preferem somente livros de aventura, existem aqueles que preferem somente livros de romance, livros de terror. Então, nós escolhemos o livro muito pelo nosso gosto particular. Mas uma dica que eu dou: não diga que não gosta de determinado tipo de leitura antes de ter provado. Às vezes, eu falo assim, eu não gosto de livro de terror, mas se eu pegar para ler, eu vou gostar. Eu falo por experiência própria. Eu não gosto de filme de terror, eu não assisto mais. Eu já assisti uma ou duas vezes, não gostei. Mas eu dei chance para o livro de terror. E eu adoro ler livro de terror. Olha a diferença, no vídeo eu não gosto. Já no livro eu amo de paixão. É uma das literaturas que eu mais gosto. Terror, suspense, mistério. Ao compreendermos o nosso próprio gosto literário, o processo de escolha de um livro para ler torna-se cada vez mais fácil. Além disso, temos a possibilidade de interagir com pessoas que possuam um gosto parecido, o que pode ser bastante interessante quando queremos discutir sobre determinado livro, ou de sugerir leituras aos colegas, sabendo justificar tais recomendações e, desse modo, instigá-los ainda mais a ler. Uma curiosidade: você já ouviu falar do clube de leitura ou clube do livro? Trata-se de uma experiência que pode ser bastante rica e depende muito do nosso gosto literário.
Um clube de leitura nada mais é do que um grupo de pessoas com afinidades literárias e que desejam debater sobre um livro específico, o qual tenham lido. Assim, conversam acerca das impressões que tiveram sobre ele, aquilo que mais lhes chamou a atenção, do que acharam mais bonito, do que talvez não tenham compreendido muito bem, etc. Ainda que se trate do mesmo livro, cada leitor extrai algo diferente da leitura que faz, pois o entendimento de um texto depende, entre outros fatores, da bagagem de experiências trazidas por cada pessoa. Eu já participei de um clube de leitura, hoje eu não participo mais por falta de tempo, mas é muito gostoso. Era assim, funcionava assim, nós chamávamos de livro viajante. Eu participava de um grupo literário que tinha pessoas de todo o Brasil. Então, nós formávamos, dentro desse grupo de pessoas de todo o Brasil, grupos menores de 10 pessoas com o mesmo tema de livro. Então, vamos supor, nós queríamos ler livro de ficção científica. Então, nós criávamos o grupo de ficção científica. Entravam 10 pessoas nesse grupo, só podia ter 10. Aí, essas 10 pessoas colocavam sugestões de livros para o grupo ler. Aí fazia-se uma votação, o livro escolhido, o livro que ganhasse na votação era o livro escolhido do grupo. Aí como que era feito? Uma pessoa, a que ia ler primeiro, era ou sorteio, ou a pessoa mesmo se oferecia, olha, eu quero começar, ela ia, comprava o livro de papel físico, comprava uma cadernetinha pequenininha, daquelas que vocês anotam tarefa, e ela lia o livro primeiro, escrevia na cadernetinha todas as impressões que ela tinha tido sobre aquele livro, o que ela gostou, o que ela não gostou, não contava muito da história para não dar spoiler para os outros leitores, mas falava as características que mais gostou do livro. Aí, ela pegava o endereço da pessoa que era número 2 e enviava para a pessoa o livro e a cadernetinha. Aí nós começamos a criar um marcador de livro personalizado para cada leitura. Então, nós criamos o marcador, a pessoa mandava fazer e mandava para os amigos. Aí nós começamos a mandar um mimo para cada amigo. Então, por exemplo, eu era número 1, eu mandava para número 2 o livro, a cadernetinha, o marcador de livro que eu tinha mandado fazer e uma lembrancinha, tipo um chaveirinho ou um doce, algo que a pessoa, para agradar a pessoa. Às vezes um outro livro. E mandava tudo pelo correio para a pessoa número 2. Aí a pessoa número 2 recebia, lia o livro, anotava na caderneta, pegava o marcador dela e mandava todo o restante para a terceira pessoa com o mimo dela para a terceira pessoa. E assim nós fazíamos, a pessoa tinha um prazo de pelo menos um mês para ler o livro, mas se ela acabasse de ler antes, ela podia enviar antes o livro. Era muito gostoso, mas infelizmente por ter esse prazo de um mês para ler, e nem sempre os livros são pequenos, eu precisei parar com o Clube do Livro. Mas é uma experiência muito gostosa, muito boa. Se um dia vocês tiverem oportunidade, participem, porque é muito válido você ver a opinião das outras pessoas. Aí você deve estar perguntando assim, mas como que o primeiro vai saber o que o último escreveu na caderneta? Simples. O último, depois de escrever o dele, escaneava todo o caderninho, todas as partes escritas e mandava para o grupo todo. Então, todo mundo tinha acesso a todas as informações. E a última pessoa da lista, a última pessoa da lista fazia um sorteio para ver com quem ia ficar o livro comprado. Porque quando a gente comprava o livro, nós mandávamos o dinheiro para a primeira pessoa que comprou o livro. Lógico, a pessoa vai comprar um livro de 40, 50 reais, fazer os marcadores de página, que também não são baratos.
Não, nós rateávamos entre os 10, mandávamos o dinheiro para a pessoa que mandou fazer, e depois, no final, quando todos acabavam a leitura, nós sorteávamos o livro. Era muito gostoso e uma experiência muito boa mesmo. Morro de saudade. E aqui nós temos uma sugestão de fazer um clube de leitura. Nós podemos até pensar nisso, mas para o ano que vem. Esse ano nós já estamos no meio do ano, então nós não vamos conseguir fazer um clube de leitura esse ano. Mas para o ano que vem, nós podemos pensar. Há transformações na forma de viver que são inevitáveis. Vimos, por exemplo, que hoje podemos ler os livros de que mais gostamos usando um computador, um smartphone, um tablet, entre outras tecnologias. Mas que existem ainda os que preferem ler os livros impressos, como se faz há muito tempo. O importante é ler cada vez mais. Por isso, leia o artigo a seguir e conheça um pouco das características da nossa população brasileira. Características da população brasileira. Sabemos que ninguém é igual a ninguém e que, portanto, todas as diferenças devem ser respeitadas. No Brasil, país com expressiva diversidade étnico-cultural, o princípio da tolerância deveria mostrar-se presente, mas infelizmente nem sempre é o que acontece. Observar a população brasileira e suas características consiste em recuperar uma perspectiva histórica de formação nacional. Desse modo, entende-se melhor o fenômeno cultural que é o nosso país. A população brasileira é dita como uma população miscigenada, ou seja, proveniente da mistura de vários povos. Lembremos, pois, que o Brasil é fruto de um processo de colonização. Os portugueses, à época do expansionismo europeu, chegaram às terras brasileiras e, num contato, na maioria das vezes não amigável com os indígenas, acabaram gerando descendentes. A miscigenação, portanto, teve início no encontro do indígena com o português. Entretanto, quando o colonizador acreditou que outra mão de obra era necessária e, por meio de um processo de escravização, trouxe para a América os negros africanos. O intercâmbio de culturas se intensificou. Consequentemente, o Brasil passou a ser formado por 3 povos, o que por si só já bastaria para construir um país multicultural, viu-se superado com a chegada dos imigrantes japoneses, italianos, alemães, cada qual em uma região do país. O Brasil passou a abrigar diversas culturas ao mesmo tempo. Os primeiros povos, os nativos indígenas, entravam cada vez mais em esquecimento. Atualmente, nosso país conta com a diversidade étnica constitutiva bastante variada. A população negra, por exemplo, é maioria na região Nordeste, em contraste com a maior porcentagem da população branca ao Sul. Os indígenas, que antes estavam em maior número em todo o território, agora compõem um pequeno grupo em relação à população brasileira como um todo. E, embora estejam espalhados por todo o território nacional, concentram-se principalmente na região norte. As diferenças étnicas são ainda hoje motivo de discussão em território nacional. O processo colonial, até os dias de hoje, escancara suas feridas. Famílias de forte ascendência europeia, sobretudo brancas, ainda se encontram em melhores condições do que as famílias negras, pardas e indígenas. Tais fatos, comprovados pelo IBGE, demonstram que a diversidade cultural brasileira vem acompanhada de grande desigualdade. No nosso país, em que a maioria da população se declara parda e cujas raízes genealógicas de cada um são muito misturadas, não deveria haver espaço para preconceitos e discriminações, que apenas remetem a tempos vergonhosos de escravidão. Avaliar a população brasileira é, portanto, tomar consciência de tudo aquilo que a compõe
e, a partir disto, posicionar-se diante do mundo. Para a nossa aula online, vocês vão realizar os exercícios 1 a 10 nas páginas 293 até a 297. Não se esqueçam, essa parte está da metade da apostila para frente. O grupo 6 está na mesma apostila do grupo 5, porém da metade para frente. Anotem as dúvidas e até a nossa aula online. Até mais!